A eleição presidencial nos Estados Unidos, a ser realizada no fim de 2024, tem algumas características interessantes aos brasileiros, pois apresenta elementos sociais e políticos relevantes com potenciais impactos econômicos para o restante do mundo. As tendências observadas no primeiro semestre deste ano demandam análise, pois podem servir de sugestão a situações vindouras do cenário em formação para a eleição de 2026 no Brasil. Após um período presidencial conturbado, marcado pela pandemia, Donald Trump, representante do Partido Republicano, não conseguiu a reeleição em 2020, sendo derrotado pelo candidato democrata Joe Biden. Após 3 anos e meio de exercício, é possível dizer que o mandato do atual presidente não correspondeu às expectativas nele depositadas pelos próprios partidários e por aqueles que votaram em Biden por ojeriza à postura do adversário. Questões relacionadas à inflação e, sobretudo, à imigração atingiram negativamente a imagem do atual mandatário, algo abalada igualmente por alguns sinais de senilidade apresentados nos últimos tempos. Cada um dos elementos apontados pode trazer ensinamentos aos candidatos brasileiros em 2026. No que toca ao aspecto econômico, a inflação assustou a sociedade norte-americana, desacostumada com tal flagelo tão conhecido historicamente no Brasil, fato que, evidentemente, impactou a popularidade do democrata, ainda que não coubesse a ele total responsabilidade por tais números, em parte causados por situações oriundas do período pandêmico. O tema da imigração, por sua vez, não parece ter sido bem regulado pelo governo Biden, pois o fluxo, principalmente originário de países localizados ao sul dos Estados Unidos, provocou sobrecarga na infraestrutura de determinados locais, como em Nova York, responsável por abrigar grande parte dos indivíduos que fugiam da pobreza de outros lugares. Por fim, cabe ressaltar que preservar a imagem de força e vitalidade capaz de lidar com os desafios do cargo é algo que marca eleições ao redor do mundo e especialmente nota-se nos Estados Unidos, país em que as condições físicas dos candidatos são objeto de escrutínio público ao longo da campanha. Em que sentido o exemplo norte-americano é relevante para o Brasil? Primeiramente, fica claro que o aspecto econômico não pode ser desprezado, sobretudo a espiral inflacionária, situação que, ao menos no debate público, nem sempre é valorizada por alguns candidatos, que a apontam como um mal menor na busca do crescimento da economia. Além disso, questões relacionadas à idade e à saúde dos eventuais candidatos começam a ser ventiladas, ainda que de modo discreto. Por fim, a condenação de um potencial candidato não necessariamente indica a vitória esmagadora da parte adversária, seja pela possibilidade de lançamento da candidatura do condenado ainda assim, como ocorre nos Estados Unidos, ou pela probabilidade de candidatura de alguém ligado à figura tornada inelegível por decisão judicial com fundamento legal, como acontece no Brasil. Sob a ótica econômica, como ficou claro durante os governos Trump e Biden, a vitória republicana ou democrata não significa necessariamente grandes alterações na relação com o Brasil. É evidente, porém, que eventual vitória de Trump pode levar a um comportamento mais protecionista dos norte-americanos, se considerada a retórica do candidato republicano, embora a postura do democrata não tenha resultado em grandes ganhos ao Brasil. Para o bem e para o mal, a América do Sul não parece ser foco de grande atenção dos Estados Unidos. Não se pode desprezar, todavia, a influência que a maior potência global produz sobre a realidade política, econômica, social e cultural brasileira. Este é um motivo pelo qual a experiência do referido país do hemisfério norte deve ser observada cuidadosamente nesses trópicos. Portanto, a análise da campanha e da eleição presidencial norte-americana tem especial relevância para o Brasil, não somente pelo fato de os Estados Unidos serem a principal potência global, mas sobretudo pela similitude de algumas características sociais e políticas com potenciais efeitos econômicos.
Uma presidência à direita no espectro político foi substituída por outra à esquerda, que aparentemente tem frustrado algumas expectativas de sua base eleitoral, especialmente da parcela não fanatizada. Em seguida, o representante da direita, ou alguém por ele indicado, candidata-se a substituir o presidente de esquerda. Qual o resultado que surgirá em tal panorama? Quais serão as causas de eventual vitória ou derrota do candidato da situação? Será a economia fundamental nesse resultado ou outros aspectos mais ligados à cultura e aos valores terão mais relevância? São questões que devem ser respondidas em breve nos Estados Unidos e os ventos que por lá soprarem servirão de base para a análise do clima político brasileiro que tomará forma até o pleito de 2026.